galera, beleza? Canal BetGreen trazendo mais palpite de futebol pra vocês e hoje palpites aí pra essa rodada de sexta-feira, dia 4 de março de 2022. Separei pra essa rodada 8 jogos, né? 8 jogos aí muito bem analisados e no final do vídeo, como é de costume, vou estar deixando aí 2 bilhetes prontos pra vocês. Antes de mais nada, já peço ajuda e a moral pra quem ainda não for inscrito no canal, se inscreva, ativa o sininho pra você estar recebendo notificação de todos os vídeos que eu postar aqui no canal e quem puder também, deixa seu like no vídeo que é muito importante, né? O seu like fortalece bastante aqui o trabalho do canal BetGreen e também ajuda esse vídeo a chegar para outras pessoas aqui dentro do YouTube, tá? Então mete o dedo no like aí, vamos em busca aí de pelo menos 2.000 likes nesse vídeo. E para vocês também que quiserem saber maiores informações sobre o grupo VIP, é só me chamar lá no WhatsApp, o número tá na descrição desse vídeo e através do WhatsApp eu vou estar passando informações para vocês sobre forma de pagamento, valores e tudo que rola dentro do grupo VIP. Então me chama lá no Zap que eu vou estar respondendo vocês aí o mais rápido possível. E sem mais delongas, vamos ao que interessa, né? Os jogos que eu separei para essa rodada de sexta são esses daqui, e logo de cara a gente já tem um jogo aqui bem cedo, né, 5h45 da manhã a gente tem um jogo aqui da Austrália, primeira divisão, jogo entre Melbourne Victory contra o time do MacArthur, jogo que acontece aqui 5h45 da manhã na casa do Melbourne Victory. Nesse confronto aqui acredito que a gente vai ter grande possibilidade de assistir gol das duas equipes, galera, isso porque o Melbourne aqui, Victory, jogando em casa é uma equipe que sempre marca gols, né, pelo menos dos últimos 10 jogos o time marcou gols em 9 oportunidades, só teve um jogo aqui que foi nessa derrota pro Perth Glory, que ficou 3-0, que o time não marcou gols, né? Nos outros 9 jogos, sempre marcando pelo menos um golzinho ou mais. O MacArthur também não fica para trás, né? O time jogando fora de casa aqui dos últimos 10 jogos, marcou gols em 8 oportunidades, só teve 2 jogos aqui que o time não marcou gols jogando fora de casa. Então, grande possibilidade aí da gente assistir um jogo bem equilibrado, ainda mais que as duas equipes estão aqui na parte de cima da tabela, né? O MacArthur, que é o visitante, está numa posição melhor, em terceiro lugar com 22 pontos, e o Melbourne Victory está aqui em quinto lugar com 18 pontos, né? Jogando em casa aqui, o Melbourne Victory tem 3 vitórias, 2 empates e 2 derrotas, e fora de casa o MacArthur tem 3 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. Então vamos nesse jogo aqui, galera, com ambos marcam, né? Grande possibilidade aí da gente assistir gols tanto do time da casa como do time fora, e a gente pode estar indo com essa dica, né? Ambos marcam e a probabilidade 2-1 casa. Agora vamos para o próximo jogo, agora a gente vai ter Superliga da Turquia, jogo entre Yeni Malatyaspor, acho que é assim que se pronuncia, contra o Adana Demirspor, jogo que acontece 2 horas da tarde, jogo na casa do Yeni, e nesse confronto aqui acredito que o time visitante tem favoritismo para vencer, né? O time tá fazendo a campanha boa, tá aqui em quinto lugar no campeonato, 45 pontos, né? 12 vitórias, 9 empates, 6 derrotas, enquanto o time aqui do Yeni tá em último lugar, né? Vem de uma sequência bem ruim, né? Dos últimos 5 jogos perdeu 4 e empatou 1, né? Tá em último lugar com 17 pontos apenas, e se a gente for ver aqui, né? O time jogando em casa não tem um bom desempenho, como vocês podem ver, o time tem 3 derrotas e 2 empates jogando em casa, enquanto a Adana Demirspor jogando fora de casa tem 1 derrota, 1 empate e 3 vitórias. Com isso a gente pode estar indo com a dica de segurança, fora vence com empate anula e a probabilidade 1-0 fora. Agora vamos para o próximo jogo, agora a gente vai ter campeonato da Dinamarca, Superliga, jogo entre Copenhague contra Randers, jogo que acontece 4 horas da tarde, jogo na casa do Copenhague, que na minha opinião tem grande favoritismo para vencer esse jogo, né? O time no Copenhague é líder, já está classificado aí para a disputa do título e vai pegar o Randers, que está aqui em sexto lugar, né? E com 29 pontos, o time do Copenhague jogando em casa é muito forte, né? A gente vai ver aqui que dos últimos 10 jogos a equipe perdeu 1, empatou 3 e venceu 6. É uma equipe aí que jogando em casa costuma perder pouco, né? A gente vê aqui que o retrospecto é bem interessante e no confronto direto aqui a gente vê favoritismo total do Copenhague contra o Randers, né? Dos últimos 5 jogos aí o Copenhague jogando em casa venceu 4 partidas aí contra o Randers e perdeu apenas 1, né? Então nesse confronto aqui a gente pode estar pegando uma dica de segurança, né? Para poder dar uma garantia extra, a gente pode estar indo com a dica casa vence com empate anula e a probabilidade 2-1 casa. Agora vamos para mais um jogo, agora a gente vai ter aqui campeonato holandês, segunda divisão, jogo entre Excelsior contra Den Bosch, jogo que acontece 4 horas da tarde. Nesse confronto aqui acredito muito no favoritismo do time da casa, né? O Excelsior tem grande chance aí de conseguir esse bom resultado, ainda mais que jogando em casa a equipe tem um bom desempenho, né? A gente vai ver aqui que dos últimos 10 jogos a equipe não teve um desempenho tão bom como era esperado, mas a gente vai ver que a equipe perdeu 3 vezes, ganhou 4 e empatou 3, né? É um
time aí que poderia estar fazendo a campanha melhor. Mas vai pegar o Den Bosch, que dos últimos 10 jogos jogando fora de casa, venceu apenas uma, né? Venceu uma partida, empatou 3 e perdeu 6. É um time que não tem um bom desempenho jogando fora de casa, né? No campeonato aqui a gente vê que é o time do Excelsior, que está com 52 pontos, vencendo essa partida, pode subir uma posição aqui, né? Não sei se tem o saldo de gol, não sei como funciona o regulamento direito aqui dessa segunda divisão da Holanda, mas acredito que o time tem chance de pelo menos encostar na pontuação aqui do Emmen, que é o segundo colocado, né? Lembrando que o primeiro e o segundo já é classificado para a primeira divisão da Holanda, né? Do terceiro até o oitavo participa tipo daquela repescagem para saber quem vai subir ou não. E vai pegar aqui o time do Den Bosch, que está aqui na parte de baixo da tabela, né? O time do Den Bosch aí nos últimos 5 jogos perdeu 4, empatou 1, e com isso aí acredito muito no favoritismo do time da casa para conseguir esses 3 pontos, né? Vencer jogando aí diante de sua torcida. Com isso a gente pode estar indo com a dica: casa vence e a probabilidade 3-1 casa. Agora vamos para mais um jogo aqui do Campeonato Holandês Segunda Divisão, jogo entre Graafschap contra o Jong AZ, jogo que acontece aqui 4 horas da tarde. Nesse confronto aqui acredito muito no favoritismo aí do Graafschap para vencer esse jogo, né? O time está aqui em 7º lugar com 46 pontos, vencendo essa partida aí pode subir 1 ou 2 posições, né? Dependendo aí do regulamento desse campeonato, enquanto o time do Jong AZ está aqui na parte de baixo da tabela, 25 derrotas seguidas, né? O time não está fazendo a campanha boa e nos últimos jogos aí tem demonstrado o futebolzinho aí bem fraco, né? E nesse confronto aqui acredito muito no favoritismo do time da casa, né? Ainda mais que o Graafschap jogando em casa aí não costuma ter bons jogos, mas vai em busca dessa vitória aí para poder se garantir pelo menos ali entre os 8 melhores, né? Para poder participar daquela eliminatória ali para decidir se vai subir para a primeira divisão ou não, enquanto o Jong AZ jogando fora de casa simplesmente tem a pior campanha, né? 2 vitórias, 1 empate e 10 derrotas. 5 derrotas aí jogando fora de casa, e acredito que nesse jogo aí contra o Graafschap não vai ser diferente, né? Acredito aí no favoritismo total do time da casa, e a gente pode estar indo com a dica: casa vence e a probabilidade 2-0 casa. Agora vamos para mais um jogo. Agora a gente vai ter aqui segunda divisão da Suíça, jogo aqui entre Aarau contra o time do Schaffhausen. Eu acho que é assim que se pronuncia, né? Schaffhausen, eu acho que é assim, né? Schaffhausen. Jogo que acontece aqui 4h15 da tarde. Nesse confronto aqui, a gente tem favoritismo aí do time da casa, né? O time da casa aí que está na liderança do campeonato com 47 pontos, 25 vitórias seguidas, mas vai pegar o time do Schaffhausen aqui que, querendo ou não, tá aqui em 4º lugar, não faz a campanha tão ruim, e no confronto direto, mostrar aqui para vocês, costuma ter um pouquinho de equilíbrio, né? A gente vai ver que dos últimos 5 jogos aí foram 3 vitórias do Schaffhausen e 2 vitórias do Aarau, né? Então se a gente for pegar aí, não sei se seria muita vantagem pegar uma vitória do Aarau mesmo, ele estando nessa sequência boa, né? A gente vai ver que dos últimos 10 jogos o time venceu 9 e empatou 1, né? Mas como eu falei, no confronto direto aí costuma ter um pouquinho de equilíbrio. Se a gente for pegar a atual temporada que cada equipe está fazendo, o Aarau, lógico, é grande favorito para vencer esse jogo, mas eu particularmente prefiro ir no mercado de gols. Acredito que o Aarau aí tem chance de marcar 2 gols ou quem sabe mais, e o Schaffhausen mesmo jogando fora de casa tem chance de marcar quem sabe 1 gol ou até mais, né? Então a gente pode estar indo com a dica: mais de 2,5 gols e a probabilidade 2-1 casa. Quem quiser arriscar um pouquinho mais pode estar pegando aí a vitória simples aí do time do Aarau, ou até mesmo uma vitória com empate anula, aí também tem bastante valor. Agora vamos para o próximo jogo. Agora a gente vai ter aqui Campeonato Italiano Série A, jogo entre Inter de Milão contra a Salernitana, jogo 4h45 da tarde. Nesse confronto aqui, o favoritismo total para a Inter de Milão, né, vencer, só que a Inter de Milão nos últimos jogos tem decepcionado um pouco, né? A gente vai ver aqui que dos últimos 5 jogos, a Inter de Milão empatou 3 jogos e perdeu 2, né? E a Inter de Milão tá tendo dificuldade para fazer gols, né? Se a gente for pegar aqui os últimos jogos aqui, o time da Inter de Milão em 5 partidas fez apenas 1 gol. Um golzinho aqui, ó, que foi aqui nessa partida no empate contra o Napoli, né? Perdeu de 2-0 pro Liverpool pela Champions League, perdeu de 2-0 pro Sassuolo, empatou em 0-0 com o Genoa, empatou em 0-0 com o Milan. Então é uma equipe que tá tendo sérios problemas aí nesses últimos jogos aí para marcar gols, né? A gente vê que a equipe continua fazendo uma campanha muito boa, né? Tem um melhor ataque do campeonato com 55 gols, mas infelizmente aí nos últimos jogos não tem convencido muito não. Então fico meio suspeito aqui pra gente focar até numa vitória aí
falei da Inter de Milão, por exemplo, no primeiro tempo, né? Já que a odd tá 1,16, 1,19, tá muito baixo, não tem como fazer entrada com esse valor. Então, o melhor mercado que eu analisei aqui, galera, foi o mercado de gols, né? Pela fase aí que tá vivendo o time da Inter de Milão, acredito que vai ser um jogo para poucos gols. E tá pagando muito bem aqui, mostrar para vocês, ó. Tá pagando muito bem aqui, por exemplo, para sair menos de 3 gols e meio, tá pagando 1,86, 1,80, dependendo da casa de aposta. Mas a gente pode estar pegando aí o menos de 4 gols e meio, que tá pagando 1,36, 1,37. Tá uma odd, não chega a ser uma odd alta, mas também não é uma odd tão baixa, né? É uma odd de bastante segurança, especialmente para você fazer um bilhete aí com 2 jogos, fica bem interessante. Então, nesse jogo aqui, o mercado que a gente pode estar explorando aqui é o mercado de menos 4 gols e meio, né? Então a gente vai com essa dica, menos de 4 gols e meio na partida, e a probabilidade 2-1 casa. Quem quiser focar aí pode pegar o menos de 3 gols e meio também, que tem valor, tá, galera? Mas é um pouquinho mais arriscado. Eu recomendo mais o menos de 4 gols e meio aí, que é bem provável dessa partida sair 2 ou 3 gols no máximo. Vamos agora para o próximo jogo, na verdade nosso último jogo, né? A gente vai ter aqui Campeonato Português, Liga Portugal. A gente vai ter o confronto entre Gil Vicente contra Estoril, jogo 5h15 da tarde. Nesse confronto aqui, galera, eu acredito muito no favoritismo do Gil Vicente, né, que tá fazendo uma campanha muito boa, por sinal, tá em 5º lugar no campeonato. São 11 vitórias, 8 empates, 5 derrotas até o momento. E vai pegar o Estoril, que também tá fazendo uma campanha razoável, né? O Estoril aí tem 7 vitórias, 9 empates e 8 derrotas. Porém, o time do Gil Vicente jogando em casa tem grande favoritismo, né? O time venceu 5, empatou 3 e perdeu 4 jogando em casa, enquanto o time do Estoril venceu 5, empatou 3 e perdeu 4. No confronto direto aqui, a gente vê que tem um equilíbrio grande, né? A gente vai ver aqui que dos últimos 5 jogos foram 4 empates e 1 vitória do Estoril, mas pela campanha que o Gil Vicente vem apresentando aí nesses jogos, acredito que tem até um pouquinho de favoritismo e a gente pode estar pegando uma dica de segurança, né? Então a gente vai com a dica: casa vence com empate anula e a probabilidade 1-0 casa. Então, galera, fechamos nossos palpites aqui para essa sexta-feira. A gente não vai ter uma grade tão interessante para uma sexta-feira, né? Mas separei os jogos que eu consegui analisar da melhor forma possível para vocês, para a gente tentar ter aí o melhor resultado possível. E agora eu vou estar lançando para vocês aqui os 2 bilhetes que eu prometi no começo do vídeo, né? E o primeiro bilhete é esse daqui, ó.